Olá pessoal, essa é a quarta videoaula referente à aula 2 e nessa videoaula nós vamos falar sobre campo vetorial conservativo. Nós discutimos já na aula anterior e na aula 2 a noção de campo escalar e campo vetorial. A noção de campo escalar está associada a um campo que associa a cada ponto do espaço um número, né? Então isso aqui é sempre um número real, tá? Isso é o que nós chamamos de campo escalar. E um campo vetorial é um campo que associa a cada ponto do espaço um vetor. Então o resultado dessa conta aqui vai dar sempre um vetor, né? Então essas são as duas noções de campos que nós discutimos. Mas existe uma maneira de criar, né, como é que se diz, de obter um campo vetorial a partir de um campo escalar. Então, dado um campo escalar, sempre existe associado a esse campo um campo vetorial. E esse campo vetorial que existe associado ao campo escalar é o que nós chamamos de gradiente, que nós já discutimos lá nas aulas anteriores, nas videoaulas anteriores, né? Então, o gradiente de um campo escalar, nós sabemos que isso aqui dá como resultado um vetor. É precisamente esse vetor aqui, ó. É a derivada do f em relação a x, em relação a y e em relação a z, nas respectivas coordenadas, né? Então, isso aqui agora passa a se comportar como um vetor. É o resultado disso aqui, né? Como eu não especifiquei ponto nenhum do espaço, isso aqui é uma função de x, y, z, isso aqui vai depender de x, y, z, vai depender de x, y, z e etc, né? Então, isso daqui, né, é um exemplo de um campo vetorial. Eu posso usar como exemplo de campo vetorial o próprio gradiente de uma função escalar, né? Onde a x, a y e a z, que são as componentes dos campos, nada mais são do que as derivadas parciais em relação a x, y e z do campo escalar. Esse aqui seria o AY, esse aqui seria o AZ. Legal? Então, isso é uma maneira de escrever um exemplo, né, de como criar um campo vetorial. Agora, esse campo vetorial obtido a partir do gradiente de uma função, ele tem alguma propriedade interessante, além dos outros? Ele tem alguma coisa que se destaca, né, em relação aos outros tipos de campo? Ou, mais ainda, né, posso me fazer a seguinte pergunta, ó. Uma vez que eu conheço um campo escalar, eu sempre posso construir um campo vetorial. Mas será que o contrário é verdadeiro? Quer dizer o seguinte, uma vez que a gente conhece um campo vetorial, será que a gente consegue descobrir um campo escalar que, quando calculado o gradiente, dá o campo vetorial que a gente já tem, né? Ou seja, dado A, será que eu consigo descobrir quem é o F para obter esse campo, né? Será que existe essa resposta, né? E não existe. De forma geral, não tem como fazer. Em alguns casos, é possível achar uma função que, quando calculado o gradiente, dê como resultado o campo vetorial que a gente chama de A. Mas isso não vale para todas as funções. Isso só vale para os campos vetoriais que são chamados de irrotacionais, ou seja, os campos vetoriais onde o rotacional é igual a zero em todos os pontos. Então, os campos vetoriais que não têm a propriedade de gerar rotação, eles podem ser escritos como sendo o gradiente de uma função escalar. Esse tipo de campo, ele recebe o nome de campo vetorial conservativo. Então, o campo conservativo, ele é um campo que não tem rotacional. A gente pode colocar como definição de campo conservativo, né? Mas antes, eu quero fazer uma continha aqui para a gente desenvolver uma ideia, né? Uma intuição do que isso significa, né? Imagina então que existe um campo vetorial que é o que foi obtido a partir do gradiente de uma função f. Eu não vou dizer nada sobre a função f. F é alguma função arbitrária aí, não sei nada sobre ela, né? A única coisa que eu sei é que o gradiente dela dá como resultado um campo vetorial. E aí eu quero calcular o rotacional desse campo vetorial A. Bom, calcular o rotacional de um campo vetorial a gente pode fazer, né, usando aquela continha lá que a gente aprendeu. Coloco o determinante aqui, aqui aparece a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, a derivada em relação a z. Isso aqui é uma notação mais compacta que a gente pode usar algumas vezes para não precisar ficar escrevendo assim, ó, del x, a gente escreve assim, ó, del x embaixo, né? Ou então del y, a gente escreve del com yzinho embaixo, né? Ou del z, escreve assim. Então, usando essa notação, só para ficar mais compacto, né, fica desse jeito. E agora a última linha aqui, a gente completa com as componentes do campo vetorial.
Nesse caso, como esse campo aqui foi obtido a partir do gradiente de uma função, então as componentes que vão aparecer aqui são a derivada da função f em relação a x, a derivada da função f em relação a y e a derivada da função f em relação a z. Né? Agora calcular esse determinante e ver o que acontece. Bom, para calcular esse determinante, vamos fazer parte por parte. Né? Primeiro na direção do eixo y. Se eu eliminar essa linha e essa coluna, né, para calcular aqui na direção y, eu tenho que fazer del y derivada em relação a y disso aqui, menos a derivada em relação a z disso daqui, né? Produto cruzado. Então isso aqui vai ser a derivada em relação a y da derivada do f em relação a z. Menos, deixa eu abrir parênteses aqui, agora o contrário, a derivada em relação a z da derivada do f em relação a y. Fecha parênteses. Mas aí vai ter a componente j do campo, depois vai ter a componente k, né? Mas percebam aqui uma coisa, ó. Aqui eu estou pegando a função f e tem duas derivadas, né? A derivada em relação a z, depois a derivada em relação a y. E aqui eu tenho a derivada em relação a y, depois a derivada em relação a z. Se a função f é uma função diferenciável, a ordem dessas derivações não importa. Se fizer a derivada em y depois z, ou então fizer z depois y, o resultado deve ser o mesmo, né? Portanto, essa quantidade aqui e esta quantidade aqui representam a mesma operação, né? E como está subtraindo uma da outra, o resultado dessa conta aqui dá zero. Então, qual é o resultado obtido na direção y, no final das contas, quando a gente calcula esse rotacional? Então, o rotacional do campo vetorial A vai ser zero na direção y. E na direção j? Bom, na direção j eu não calculei, mas eu garanto para vocês que vai acontecer a mesma coisa. Porque na direção j eu tenho aqui, ó, deixa eu apagar esses riscos todos, né? Na direção j eu vou ter, ó, tira essa linha, tira essa linha e essa coluna. Derivada do x em relação a x, da derivada em relação a z, depois a derivada em relação a z, da derivada em relação a x. Acontece o mesmo fenômeno, né? Então, como consequência, na direção j isso aqui também vai dar zero. E por fim, na direção k, exatamente a mesma coisa, né? Na direção k, o resultado da conta vai ser também zero. Depois vocês façam essa continha, né, para verificar, mas o resultado que a gente obtém é que isso aqui é zero na direção y, zero na direção j e zero na direção k. E veja que eu não sei absolutamente nada sobre a função escalar f. Eu só sei que o campo vetorial A ele é obtido a partir do gradiente de um campo escalar e eu não sei nada sobre esse campo escalar, né? E mesmo assim eu consigo garantir que o rotacional dessa coisa vai ser sempre zero. Então isso aqui é uma característica importante dos campos vetoriais que são obtidos a partir do gradiente. O rotacional é sempre zero, né? Campos vetoriais que podem ser escritos como sendo o gradiente de uma função são chamados de campos conservativos. Então, se um campo vetorial A ele é o gradiente de alguma função f, então nós dizemos que A é um campo conservativo. Isso aqui tem várias implicações importantes, né, do ponto de vista da física, porque um campo conservativo, em termos de energia, é um campo que conserva a energia mecânica do sistema. Por exemplo, um campo de forças, o campo gravitacional. O campo gravitacional da Terra, próximo à superfície da Terra, fora também, né? Ele é um campo conservativo, né? A energia potencial gravitacional e a energia cinética, elas podem ser convertidas uma na outra sem perda de energia por dissipação, por calor, por atrito e coisas do tipo, né? Então, se ficar só na conversão de energia potencial e energia cinética, esse vai ser um sistema conservativo, a energia se conserva sempre, né? É um exemplo bastante importante. Agora, o que isso tem a ver com o fato do campo ser rotacional ou não ser rotacional? Bom, se a gente pensar o exemplo do campo gravitacional, né? Vamos imaginar aqui a superfície da Terra. Vou desenhar aqui assim, ó. Pensa que isso aqui é a superfície da Terra, tá? Não estou querendo dizer que a Terra é plana, não. É só porque nós estamos olhando um pedacinho muito pequenininho e parece reto, né? Mas o campo gravitacional, próximo à superfície, ele é um campo que aponta verticalmente para baixo. Então, se eu for desenhar o campo gravitacional aqui, ele vai ser um campo apontando para baixo, vertical, desse jeito, né? E todos os vetores têm o mesmo tamanho. Aliás, eu vou fazer assim, ó. Para garantir que eu vou desenhar do mesmo tamanho, eu vou só copiar e colar.
Opa. Então, ó, todos os vetores, em todos os pontos do espaço que a gente quiser saber, eles têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade, né? A aceleração da gravidade é o mesmo em todos os lugares, né? Aqui eu não estou desenhando em todos os pontos, mas em qualquer lugar que a gente quiser saber, o campo vetorial vai ser sempre conservativo. E o que isso acontece? O que isso tem a ver do ponto de vista de rotação? Quer dizer que se você colocar um objeto aqui sobre o campo gravitacional, o campo gravitacional não tem a propriedade de rotacionar esse objeto. A gravidade não tem a propriedade de criar uma rotação, né? Se você colocar uma balança aqui no meio, o campo gravitacional ela mantém a balança equilibrada. Coloca uma balança aqui, né? Bem aqui no meio tem um ponto de apoio. Então o que acontece... Opa, não está no meio, né? Mas o que acontece quando a gente coloca uma gangorra ou uma balança aqui no campo gravitacional? Ele não rotaciona, não vai rotacionar nem para esse lado e nem para esse lado. Ele vai permanecer em equilíbrio. Isso porque o campo gravitacional ele age da mesma maneira dos dois lados, com a mesma intensidade, né? Se eu for calcular o rotacional desse campo, com certeza, sem sombra de dúvidas, o rotacional do campo gravitacional dá zero como resultado. Não só pelo fato dele ser constante, né, mas também pelo fato de que ele é uniforme. Assim, né? Tá, mas e se você colocar pesos diferentes, né? Aqui você tem um objeto de 1 kg e aqui um objeto de 10 kg. Bom, aí nesse caso você está gerando um campo que ele é assimétrico, né? Aí você tem um campo de força. A força-peso aqui é bem maior do que a força-peso aqui, né? Aí sim ele vai girar, você vai ter um movimento de rotação. Mas pensando só no campo gravitacional, não. Tá? Então todo campo que tem essa propriedade de ser escrito como gradiente uma função, ele é conservativo e também nós podemos escrever sobre ele que o rotacional do campo ele vai ser zero. Então uma maneira da gente decidir se um campo é conservativo ou não pode ser essa daqui. Porque assim, imaginem que a gente está trabalhando com um campo vetorial que veio de algum lugar e você não sabe nada sobre esse campo. Você chegou nesse resultado, né? E você quer saber se ele é um campo conservativo ou não. Uma estratégia poderia ser a seguinte: você fica tentando adivinhar se existe algum campo escalar que quando você calcular o gradiente vai dar o campo que você está considerando. Só que fazer esse exercício de adivinhação é muito difícil, né? Pode ser que você consiga achar, pode ser que você não consiga. Mas se você não conseguir, não significa que não existe, quer dizer que talvez exista, mas você não conseguiu pensar numa possibilidade, né? Então é muito difícil decidir se um campo ele é conservativo ou não, tentando calcular o gradiente de uma função escalar, tentando adivinhar uma função escalar para ver se isso aqui dá certo. Mas com essa propriedade aqui fica fácil descobrir se um campo ele é conservativo ou não. Porque basta calcular o rotacional desse campo. Se o rotacional for zero, é conservativo. Se ele não for zero, não é conservativo. Simples assim, né? E quando eu falo ser zero, quero dizer sim, zero em todos os pontos do espaço. Porque às vezes, mesmo num campo não conservativo, pode acontecer que em algum lugar do espaço o rotacional vai ser zero, né? Mas não é isso que eu estou querendo dizer. Aqui eu quero dizer que o rotacional vai ser zero sempre, em todos os pontos do espaço. Aliás, eu vou colocar um asterisco aqui. Em todos os pontos do espaço. Então, se ele for zero em todos os pontos do espaço, aí sim, podemos garantir que ele é um campo conservativo. Legal? Então, isso dá condições para a gente saber se a energia está sendo conservada ou se alguma outra propriedade física de relevância está sendo conservada. Legal? Então ficamos por aqui nessa aula e vejo vocês logo mais. Até mais!